Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Com esse verso das Escrituras Sagradas, estamos aí iniciando mais uma live, com o propósito de glorificar o nome de Jesus e de levar até o seu coração uma palavra de poder, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de otimismo. E uma palavra que realmente traga a graça de Deus ao seu encontro. Você que desejar colocar o seu nome na oração, pode, através aí do seu celular, fazer o pedido de oração. A Isa estará anotando e nós estaremos orando por você no final dessa live, tá bom? E também gostaria de pedir que você compartilhasse esse vídeo. Desde já compartilhe aí esse vídeo para que mais pessoas possam acompanhar, para que mais pessoas possam assistir. A palavra que nós trouxemos para você neste momento está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, e estaremos falando aqui de grandes livramentos de Deus, de grandes milagres que Jesus realizou aqui nas páginas do livro dos Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo se converteu quando ele estava perseguindo os cristãos, indo para a cidade de Damasco. Ali ele teve uma experiência tremenda com Jesus e a sua vida mudou. E desde então, de perseguidor, ele passou a ser perseguido por causa do Evangelho. Se converteu a Jesus. E Paulo foi um homem muito usado por Deus. Grande parte do Novo Testamento foram escritos pelo apóstolo Paulo. E Paulo foi um desbravador, um dos homens que mais evangelizou, que mais abriu igrejas naqueles tempos. E esse texto, no capítulo 16, mostra que Paulo estava fazendo uma obra missionária ali na Ásia Menor. E durante a noite ele teve uma visão em que um homem, um anjo aparece para ele e fala: passa a Macedônia e nos ajude. E ele, em obediência, entendendo que era Deus abrindo uma outra porta para que ele pudesse anunciar o Evangelho, eles atravessaram de barco da Ásia Menor e entraram agora em território europeu. E ele chega na cidade de Filipos. Filipos foi a primeira cidade a ouvir a pregação do Evangelho. Deixa eu ler esse texto para você no capítulo 16, no versículo 12 em diante. Quero dizer que Paulo chegou à cidade de Filipos aproximadamente no ano 50 depois de Cristo, tá certo? Ano 50 DC. No versículo 12, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, diz assim: e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos ali alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E então, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. O apóstolo Paulo estava com Timóteo, estava também com Silas e estava com Lucas. Lucas foi quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. E eles foram procurar um lugar para orar. Porque, na verdade, a oração é falar com Deus, é conversar com Deus. É o filho falar com o Pai. É o homem que é pecador falar com Deus Santo.
É o homem que é um ser finito falar com um Deus que é infinito. E eles foram buscar a Deus, orar a Deus. Porque é importante a oração, é comunhão com Deus, é o filho falar com o Pai, enfim. É bom nós sabermos que sempre que nós vamos buscar a Deus em oração, um grande milagre pode acontecer. E olha bem, eles foram à beira do rio para orar, e lá estavam algumas mulheres, com certeza, estavam lavando roupa no rio. E quando viram aqueles homens orando, se aproximaram. E Paulo aproveitou a oportunidade e anunciou o Evangelho. Falou de Jesus, falou do amor de Deus, porque é isso, o Evangelho é as boas novas, é o amor de Deus derramado em favor do homem, é o amor de Deus que se manifestou através de Jesus. E Paulo pregou o Evangelho, falou de Jesus para aquelas mulheres, com certeza falou dos ensinos de Jesus, da morte sacrificial de Jesus, da sua ressurreição, falou que Jesus está vivo. E enquanto Paulo falava, havia uma mulher chamada, deixa-me ver, era a Lídia. A Lídia, ela era uma vendedora de púrpura. E Deus abriu o coração dessa mulher. E a palavra de Deus entrou no coração dela. E ela convida esses missionários, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, para ir até a sua casa. E eles foram. E quando chegam lá, Paulo anuncia o Evangelho para toda a família. E a família recebe Jesus, crê em Jesus, aceita Jesus como Senhor e Salvador. E toda a família de Lídia foi batizada ali, naquele instante. Vejam bem, era o nascimento de uma grande igreja. E realmente a igreja de Filipos tornou-se uma igreja abençoada. E quando você lê a carta aos Filipenses, que Paulo escreveu quando estava na prisão em Roma, entre o ano 53 a 58 depois de Cristo, você percebe que a igreja de Filipos era uma igreja amorosa, se preocupava com Paulo na prisão. Enfim, uma grande igreja nasceu quando Paulo e os outros missionários que estavam com ele foram orar. Sabe, quando você ora, quando você busca a Deus, você precisa crer nisso, meu amigo, minha amiga. Quando você busca a Deus, assim como uma grande igreja nasceu ali na beira do rio, a igreja de Filipos, uma grande obra, um grande milagre, grande maravilha pode estar iniciando na sua vida, na sua casa e na sua família. Eis aí o poder da oração. Foram à beira do rio para orar e nasceu uma grande igreja. Quando você dobra o seu joelho para orar, pode estar sendo o início de um grande milagre, de uma grande maravilha, de algo extraordinário na sua casa, no seu lar e na sua família. E Lídia constrangeu Paulo e os missionários a ficarem ali na sua casa. Em outro dia, eles estão saindo para orar, e sai atrás dele uma moça, uma jovem, que tinha o espírito de adivinhação. E estava andando atrás de Paulo e Silas, e dizendo para todo mundo: olha, esses homens que estão anunciando essa palavra, anunciando esse evangelho, são homens de Deus. E começou a falar sem parar, dia após dia.
E Paulo percebeu que aquilo era um espírito que estava perturbando e usando aquela moça, pois ela tinha um espírito de adivinhação. E Paulo olha para essa moça e diz assim: em nome de Jesus Cristo eu te mando, saias dela. E na mesma hora o espírito saiu. Olha bem, foi discernimento que Paulo teve, que aquela moça que estava ali com aquele espírito de adivinhação era o próprio inimigo que estava na vida dela. Era o próprio Satanás na vida da moça ali e estava perturbando. E Paulo repreende e expulsa aquele espírito que fazia aquela moça adivinhar. A cidade de Filipos era uma cidade muito idólatra. Era o centro, que convergiam muitos vilarejos para vir adorar um Deus ali, os deuses ali. E havia então uma manifestação maligna muito forte. E aquela moça com espírito de adivinhação, ela dava muito lucro para os seus senhores. Então era uma moça importante para muita gente, porque ela dava lucro para as pessoas. E quando Paulo expulsou aquele espírito de adivinhação, o espírito foi embora. E aquela moça, a partir de então, passou a deixar de dar lucro para os seus senhores. E daí o que aconteceu? Os seus senhores ficaram enfurecidos com Paulo e Silas, porque viram perder o seu ganho. Aí foram até as autoridades e falaram: olha, tem esses missionários aí, e estão pregando uma palavra diferente que nós não conhecemos, está agitando o povo. Com certeza muita gente estava ouvindo Paulo pregar, porque normalmente quando se prega o evangelho, os sinais acontecem. Doentes são curados, demônios são expulsos, pessoas são abençoadas. Então devia ter muita gente seguindo já, acompanhando Paulo, agitando a cidade de Filipos. E esses homens então, senhores daquela moça que havia sido liberta, daquele espírito maligno que fazia com que ela adivinhasse, chegou para as autoridades e mentiram, caluniaram Paulo e Silas. Olha, esses moços estão transtornando a cidade, pregando uma palavra de engano aí. E Paulo e Silas então foram presos, rasgaram suas roupas e chicotearam Paulo e Silas e colocaram Paulo e Silas no cárcere e não se contentaram, amarraram os seus pés e suas mãos no tronco dentro da prisão. Mas eu quero voltar um pouco e falar sobre espíritos de adivinhação. A Bíblia condena isso. Eu estava lendo algo sobre a Torre de Babel, em que aqueles homens estavam levantando aquela torre com a intenção de tocar o céu. Mas era algo que eles estavam fazendo, e em cima da torre havia algo que dividia em 12 quadrados, que simbolizava como que os símbolos do zodíaco, adivinhação. E a intenção desse povo não era buscar a Deus, mas era buscar um Deus. E Deus confundiu as línguas, destruiu aquela torre, porque Deus não se agrada de adivinhação, de feitiçaria, essas histórias de lemão, de adivinhar. A Bíblia fala que os adivinhos não entrarão no reino dos céus. Então tem muita gente que para confiar em horóscopo, em ler mãos, em sorte, nisso, naquilo outro. Meu amigo, a nossa confiança tem que estar na palavra de Deus. Leia um versículo da palavra de Deus, é aquela palavra de Deus para o seu dia. Deus fala através da sua palavra. A palavra de Deus permanece para sempre.
E Paulo expulsa aquele espírito de adivinhação que estava naquela moça. E, consequentemente, sofre calúnias, açoites e vai para a prisão. Eu sempre gosto de falar assim, Paulo tinha todo o motivo do mundo para murmurar, para reclamar, por estar preso. Muitas pessoas reclamam de situações, reclamam quando passa por um problema. Ah, Deus se esqueceu de mim. Ah, Deus não existe. Mas a palavra de Deus fala assim, em tudo dai graças. E também diz que Deus faz com que tudo concorra para o bem daqueles que o amam. São duas coisas que nós precisamos aprender: a dar graças a Deus por tudo, e também a crer que Deus fará com que tudo concorra para o bem daqueles que confiam na sua palavra. No lugar de murmurar, glorifique a Deus. No lugar de ficar reclamando, adore a Deus, porque Deus fará com que tudo concorra para o seu bem. Quando você conhece Deus, você conhece um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente. Um Deus que sabe, que conhece, um Deus que pode todas as coisas. Então é melhor você confiar em Deus. Se você está passando por uma luta, louve a Deus, cante louvores, glorifique a Deus. Se você está passando por uma situação difícil, diga para Deus que você confia nele. E você vai ouvir Deus dizendo, quando você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Quando você passar pelas águas, as águas não vão te afogar, porque eu sou o teu Deus, eu te seguro pela tua mão e digo, não temas, porque eu te ajudo. Oh, meu querido, Paulo lá na prisão, era meia-noite, não estava chorando, não estava murmurando, não estava lamentando. Paulo estava cantando louvores a Deus. Paulo e Silas cantavam louvores e glorificavam a Deus. Eu sei que muita gente me ouve nesta hora. Algumas vezes desempregado, cheio de dívida, com problemas na família, com problema no casamento, problema de saúde, problema com o filho, é o vício que está assolando a casa. Enfim, problemas são muitos. Jesus fala, no mundo tereis aflições. São muitas as aflições que o homem passa, mas a Bíblia diz que Deus pode te livrar de todas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, quando você confia em Deus, Deus te dá livramento. Então, se você está passando por essa situação difícil, comece a dizer, Deus, eu confio em Ti. Eu creio que o Senhor é mais poderoso do que o meu problema. Eu sei que o Senhor é maior do que essa dificuldade que eu estou enfrentando. E eu sei que o Senhor é fiel e vai abrir uma porta de escape para mim. Eu gosto muito daquela palavra que diz, mas fiel é Deus, que nunca nos deixará sermos tentados além da força que temos para suportar, mas Ele sempre abrirá uma porta de escape. E eu quero falar para você agora, Deus já está abrindo uma porta de escape para você. Deus já está preparando uma saída para você. Ou aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que não subiu ao coração do homem, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você poderia dizer, mas pastor, isso é só na glória. Eu sei que na glória também, mas Deus pode fazer infinitamente mais, e pode fazer agora por você. Se você crer, a porta já está sendo aberta, e você vai se alegrar em Deus. E Paulo lá na prisão, cantando louvores, glorificando a Deus. Silas glorificava a Deus ali na prisão, com o corpo cheio de açoites.
foi chicoteado, tinha tudo para reclamar, mas cantava louvores a Deus. A Bíblia diz, no capítulo 16, que à meia-noite, quando eles cantavam, houve um grande terremoto ali na prisão, e as cadeias que estavam na mão e nos pés de Paulo e Silas caíram. A porta do cárcere se abriu e eles estavam completamente livres. O louvor tem um poder tremendo. Quando você dá graças a Deus, quando você diz muito obrigado, Senhor, glória a Deus, aleluia, este louvor tem um poder de desencadear a graça de Deus em sua direção. Com certeza as portas vão se abrir, os grilhões vão cair. Eu posso até dizer, vai acontecer um terremoto na sua vida. O carcereiro, quando ouviu aquele barulho, ele se desesperou. Porque normalmente a casa do carcereiro era ao lado da prisão. E quando os presos fugiam, o carcereiro e sua família eram mortos. Eles eram mortos, eram condenados à morte. Então o carcereiro, quando vê, ele pega uma espada e vai querer se matar. E Paulo diz, não faça tal coisa, nós não fugimos, estamos todos aqui. Aí o carcereiro entra dentro da prisão e vê que ninguém havia fugido. Ele cai de joelho e reconhece que o Deus que Paulo pregava, que Silas pregava, era o Deus verdadeiro. E ele faz uma pergunta, varões, o que eu devo fazer para ser salvo? Olha que pergunta, o que eu devo fazer para ser salvo? Realmente o carcereiro também creu na mensagem que Paulo pregava, creu em Jesus. E Paulo olha para o carcereiro e creio que todos que estavam ali ouviram, assim como você vai ouvir agora. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Olha que coisa linda! O que devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Naquela mesma noite, o carcereiro tirou Paulo e Silas da prisão, levou para a sua casa, lavou os vergões das suas costas, e toda a família do carcereiro foi batizado naquela mesma noite. Olha bem, uma grande igreja nasceu em Filipos. Quando tudo começou, lá na beira do rio, quando eles foram orar. E Filipos tornou-se uma igreja poderosa. Se você começar a orar, a confiar nesse Deus, uma grande obra vai acontecer na sua casa, na sua vida, na sua família. E você vai dizer, bem falou o pastor Márcio, que tudo começa através da oração. Quando a gente ora, milagres acontecem. O enfermo é curado, o viciado é liberto, os casais se reconciliam, o lar torna-se um pedaço do céu, a alegria, paz e felicidade haverá em abundância na sua vida. Tá bom? Mas olha bem, eu deixo a pergunta do carcereiro para você. Varões, o que devo fazer para ser salvo? Isso ninguém pode falar, ninguém pode salvar o homem, nem religião, nem dinheiro, nem cultura, nada. Mas quando você crê no Senhor Jesus, você é salvo. E Jesus está ao seu lado agora. Basta você falar, Jesus, entra na minha vida, salva a minha alma, perdoa os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Bem, esse é o momento da prece poderosa. Tem nome para oração, Isa? Pois bem, hoje bastante nome, hein? Vamos orar.
por todos esses nomes e por você que está aí junto comigo nessa mesma fé. Convido você a fechar os seus olhos e a formar a corrente da prece poderosa. Oremos. Maravilhoso Deus, Deus da minha vida, Deus da minha alma, Deus do meu coração, neste momento, que as janelas do céu se abram e as mais ricas e copiosas bênçãos dos céus venham ser derramados sobre esta pessoa que está irmanada na mesma fé comigo agora. Que as vibrações do Espírito Santo se manifestem em cada um deles, como um fogo consumidor, para consumir o mal do alto da cabeça à planta dos pés, para libertar de toda a obra do diabo, mas para abençoar o coração, para confortar a alma, para consolar o abatido, para dar força ao fraco, para levantar o caído. Deus, que o óleo da sua unção seja derramado sobre cada um desses que estão orando comigo. Que não falte a unção e nem o poder. Abençoe esses pedidos de oração, esses nomes. E todos que estão agora clamando a Ti, Senhor, sintam e recebam o toque das suas mãos. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço, que todos digam amém. Pois bem, a bênção de Deus está sobre a sua vida. Meu querido, minha querida, compartilhe esse vídeo com seus contatos. Vamos levar a palavra de Deus adiante, tá bom? Um beijão no seu coração. Obrigado, Jefferson, obrigado, Isa. E está ali o Daniel intercedendo também em oração. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.